A paz do Senhor, queridos amados irmãos, a paz do Senhor, você que sempre está conosco aqui, não só professor, mas também aluno. Você professor, você aluno, você pai, você mãe, que sempre nos acompanha e recebe uma palavra através dessa EBD em síntese em podcast. Dando continuidade, né, às cartas, nós estamos falando e estudando nesse trimestre sobre as cartas, né, do Novo Testamento e, mais uma vez, vamos estudar sobre mais uma carta, a sua importância, a sua aplicação para as nossas vidas. Acompanhado hoje da querida professora irmã Hanani e irmã Milka também, a quem eu já quero saudá-las com a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmã Hanani. A paz do Senhor, irmão Felipe, a paz do Senhor, irmã Milka. Prazer estar com vocês mais uma vez, receber a irmã Milka conosco, não é? Seja muito bem-vinda. E agradecer a Deus por essa oportunidade, que você que está nos acompanhando possa aprender mais da palavra de Deus e que essa aula possa lhe enriquecer, como nos enriquece a cada aula, né? A paz do Senhor, irmã Milka. A paz do Senhor, professor, os alunos, papai e mamãe, né, que possam também estar assistindo essa gravação. Que Deus abençoe vocês, que essa lição possa vir falar o coração de vocês. É particularmente para mim uma lição bem importante, porque ela vai desde as crianças que precisam aprender até o ancião da nossa igreja. Então, que venha ser bem edificante para vocês, como tem sido para nós também. Glória a Deus. Então vamos lá. Hoje, lição de número 7, vamos tratar sobre a carta de Pedro. E o título da lição fala: vamos conhecer a primeira carta de Pedro. A mensagem bíblica fica em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 12, que diz: quero animá-los e dar o meu testemunho de que as bênçãos que vocês têm recebido são uma prova verdadeira da graça de Deus. Continuem firmes, pois nessa graça. Nós sabemos que Pedro foi um importante líder da igreja primitiva. Foi alguém que Deus chamou, que Deus ajudou e capacitou para estar junto com outros irmãos, liderando a igreja dos primórdios, a igreja primitiva, os primeiros na fé, ali quando o Senhor foi assunto ao céu. Eu acho muito relevante, uma vez mais, estudarmos mais essa carta, e a carta de Pedro, ela tem também pontos aqui muito especiais, nós vamos tratar um pouco sobre ela. Eu gosto muito também do apóstolo Pedro. Pedro não foi um apóstolo, um homem perfeito, mas foi alguém que foi alcançado pela graça de Deus e deu testemunho após o seu encontro com Cristo ali na praia, deu testemunho da fé no Senhor e nunca mais abandonou ou desanimou na fé. É tão importante que, se nós formos olhar aqui no contexto do Novo Testamento, né, Paulo ele foi citado 162 vezes, o grande apóstolo Paulo. Todos os outros apóstolos foram citados 142. Juntos foram citados 142 vezes. E Pedro foi citado 210 vezes. Mais de 200 vezes nós vamos ter o registro do nome Pedro. Tamanha a importância deste apóstolo para a igreja primitiva e também para a edificação da sua vida e a sua carta para a edificação das nossas vidas e a aplicação pessoal nos dias de hoje. Nós sabemos, irmã Hanani, que a carta de Pedro, ela traz diversas temáticas, né? E tratando sobre a doutrina, depois a ética, louvores a Deus, tratando de temas que nós vamos abordar muito hoje aqui, sobre sofrimento, sobre serviço, sobre santificação, que é um tema tão atual, até porque nós vemos, inclusive, tem uma dica aqui, tem uma deixa aqui para o professor, né, do comentário do Novo Testamento, de aplicação pessoal, que fala que nós vivemos em uma sociedade não cristã, aonde somos levados todos os dias a sair do modelo cristão, do modelo bíblico e nos aprofundarmos nos desejos deste mundo e também da nossa carne. Então, por isso que é muito relevante tratar não só sobre a vida do apóstolo, mas também sobre essa carta que edifica tanto a nossa fé, professora Hanani. É verdade. Nós vamos ver que essa carta ela é importantíssima, né, para nós podermos conhecer a Cristo, né, e nos firmar na fé em Cristo. E a pessoa de Pedro foi uma pessoa muito importante, porque através das suas atitudes nós vamos ver, da sua própria vida, nós vamos ver a transformação
que o evangelho de Jesus Cristo causa, né, na pessoa. Então, para iniciar a nossa lição, como vemos no primeiro tópico, nós vamos primeiro conhecer quem foi a pessoa de Pedro, né? Quem é Pedro? Então, vamos lá. Pedro, ele era filho de Jonas, certo? Irmão de André, que foi um dos primeiros apóstolos também, né, de Jesus Cristo, chamados por Jesus Cristo. Foi André e João, aí após veio Pedro. Então, ele foi um dos primeiros apóstolos de Jesus Cristo, né? Chamado por Jesus Cristo. Eles tinham como profissão de pescador, então eles pescavam para sobreviver, tinha isso como profissão, que, segundo a palavra, era uma profissão herdada do seu pai, né? Então, seu pai provavelmente também era pescador, e Pedro e André, eles tinham também como profissão a pescaria, certo? A palavra de Deus também fala, em algumas passagens, que Pedro, ele era um homem casado, certo? Tem duas passagens que mostram isso, uma que fala sobre a sogra de Pedro, que ela estava doente, né? E uma outra que fala como que Pedro tinha o costume de levar a sua esposa em algumas viagens, e os apóstolos também queriam ter esse costume, né? De levar suas esposas. Uma coisa que a gente pode ver também na vida de Pedro é que ele nasceu, né, em Betsaida, lá na cidade da Galileia, mas ele morava, quando encontrou com Jesus, em Cafarnaum, né? E André, que ouviu falar de Jesus, foi o primeiro dos irmãos a encontrar com Jesus. Ele reconheceu que Jesus era filho de Deus, né? E quis levar Jesus para aqueles que ele conhecia. Então, a ansiedade dele de mostrar ele ao seu irmão Pedro foi grande e fez com que esse encontro de Jesus com Pedro fizesse com que Jesus o convidasse a segui-lo, né? E nesse encontro que Pedro teve com Jesus, a primeira coisa que Jesus fez foi mudar o nome dele, né? A gente vê que, se a gente for analisar, tem alguns apóstolos que chamava Pedro de nomes diferentes, né? Pedro era conhecido, na verdade, como Simão ou Simeão. Simeão ou Simão porque são nomes diferentes. Simeão em hebraico e Simão em grego, certo? Mas Jesus, quando encontrou com Pedro, ou Simeão, ou Simão, ele, quando olhou para ele não viu apenas o que ele era, né? Mas viu em Pedro algo que ele poderia ser. Então, Jesus, no momento em que encontrou com Pedro, ele mudou o nome de Pedro. E Pedro passou a se chamar Cefas. Cefas, que significa Pedro, em grego, e tem um significado para nós de pedra, que se chama rocha. Quando a gente vai olhar na vida de Pedro, vai dizer, mas por que Jesus chamou ele de Cefas, né? Denominando uma pessoa como se fosse firme como a rocha, se a gente vai ver que na personalidade de Pedro, ele não era tão firme assim, né? A gente vai analisar e ver que ele teve alguns deslizes, ele era uma pessoa impulsiva, ele era uma pessoa que se contradizia algumas vezes, né? Então, como é que ele poderia ser uma rocha? Mas foi como eu disse, Jesus, ele viu em Pedro algo que ele poderia ser, né? Deus buscava pessoas que pudessem ser modificadas através de seu amor, né? Que o amor de Deus pudesse alcançá-las e transformar a vida delas. E foi isso que aconteceu com Pedro. Nós vemos no Novo Testamento alguns apóstolos citando Pedro por esses vários nomes. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele chamava muito Pedro de Cefas, né? A gente vê nas cartas de Paulo, quando ele se referia a Pedro, chamava de Cefas. Já com o apóstolo João, ele geralmente chamava ele de Simão Pedro. E o apóstolo Marcos, que são os que mais citam ele, certo? Chamava de Simão e depois passou a chamar de Pedro. Tem algumas passagens que mostram isso, certo? Então, nós vemos que, como o irmão Felipe estava dizendo, Pedro foi muito citado no Novo Testamento, nos Evangelhos, né? E algumas formas de nomes diferentes. Pedro, ele foi, como a gente estava falando, um dos primeiros discípulos de Jesus,
e foi um dos discípulos que estavam naquele hall mais íntimo de Jesus, digamos assim, né? Ele estava sempre perto de Jesus, e ele estava sempre ouvindo falar e vivenciando, né, ali de perto, os milagres que Jesus fazia, e presenciando a forma de Jesus agir com as pessoas ou com todos, né? Então, nós podemos ver algumas características que, através desses momentos, dessas experiências vividas por Pedro com Jesus, ele demonstra, certo? Eu reuni algumas características, e algumas características dessas a gente vai ver nessas experiências. Por exemplo, Pedro, ele era impossível, como a gente estava falando, por natureza, né? Não é à toa que naquela passagem que Jesus vem andando sobre as águas, ele disse, se for Jesus, eu quero ir também. E Jesus diz, vem, e ele entra no mar, né? E ele anda sobre as águas. Então, ele tinha essa impulsividade. Ele é conhecido como aquele apóstolo que ele sempre fala primeiro, né? Ele sempre tem uma palavra para dizer. Então, por esse ato impulsivo dele, né? Mas ele também era compassivo e afetuoso. Ele tentava ajudar, ele tentava sempre estar ali servindo, né? Ele foi contraditório algumas vezes, né? Nós temos passagens em Mateus capítulo 16, em João, que traz alguns episódios de que ele se contradizia. Alguns momentos também ele foi egoísta, né? A gente vê lá em Mateus 19, 27, deixa eu abrir aqui só para a gente exemplificar aqui, para não ficar só nos versículos, né? Mateus 19, 27, e diz assim, então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, eis que nos deixamos tudo e te seguimos. Como receberemos? Então, aquela passagem que ele diz, Senhor, a gente deixou tudo por ti. E o que é que acontece com a gente? Aí Deus vai mostrar o reino dele e dizer, olha, maior é o que você vai receber, é a vida eterna, né? E Jesus, ele mostra o reino dele para aqueles que deixaram tudo. E ele acaba reconhecendo, né, o valor do sacrifício que eles estavam fazendo de deixar tudo aquilo. Então, assim, experiências vividas por Pedro, né, junto com Jesus, vai mostrando essas características e personalidade de Pedro. E nos ensinam que nós não podemos ser tão impulsivos, que às vezes a nossa impulsividade, ela vai nos prejudicar, né? Mas que também temos que ter fé, porque, por exemplo, a passagem que a gente estava falando, de quando Pedro foi impulsivo e entrou no mar, viu Jesus vindo, andando sobre o mar, e ele pediu para ir, mas ali ele faltou fé. Ele foi, andou, mas começou a afundar pela sua falta de fé, né? Então, que nós temos que ir em busca de Cristo, temos que ir em busca de fazer, de seguir o exemplo de Cristo, mas que também temos que ter fé, não é? Algumas experiências vividas por Pedro fez com que ele fosse transformado pelo amor de Jesus Cristo. Nós vemos que após a ressurreição de Jesus Cristo, a morte e ressurreição de Cristo, veio que Jesus mandou o Espírito Santo, né, em seu lugar para estar conosco, que teve o batismo com o Espírito Santo lá no Pentecostes, e ele foi cheio do Espírito. Então, com a descida do Espírito Santo, né, e o batismo lá no Pentecostes, então Pedro realmente começou a ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Reconheceu, né? A gente viu que tem uma experiência muito ruim, Pedro, e que nos traz algum ensinamento, que foi quando Pedro negou a Jesus, né? Antes da morte de Jesus. Pedro, ele foi avisado por Jesus que iria negar, né? Mas que nós vemos que ele negou, mas que ele reconheceu o seu erro e se arrependeu. E quando Jesus ressurgiu, né? Ressuscitou, e teve um encontro com Pedro após ter ressuscitado, Pedro, ele
é perdoado por Deus, é perdoado por Jesus, né? E esse perdão alcançado por Pedro causou essa transformação nele. E ele foi deixado ser usado por Deus. E nesse Pentecoste, quando Jesus ele manda o Espírito Santo, né? E todos aqueles que estavam naquele lugar foram cheios do Espírito. Nós temos o início da igreja, né? E com ele a primeira pregação que foi feita justamente por Pedro. E que Pedro ele foi usado grandemente por Deus, né? Pelo Espírito Santo, para pregar a muitos. E ali a gente vê que aquele nome dado por Jesus lá naquele primeiro encontro na Galileia realmente fez jus a quem era Pedro. Ele realmente tornou-se a rocha firme, né, que precisava ser para transmitir a palavra de Deus, transmitir aquilo que era preciso ser transmitido para as pessoas crerem em Cristo, né? Mas, como nossa revista traz, a gente também tem que saber, conhecemos um pouco de Pedro, rapidinho, mas para quê? Ele escreveu 2 cartas, a primeira carta de Pedro e a segunda, mas para que ele escreveu? Para quem que ele escreveu estas cartas? Nós sabemos que nessa época os cristãos estavam sendo perseguidos, né? Houve, com o início da igreja primitiva, os cristãos eles começaram a ser perseguidos principalmente pelo Império Romano, né? Como os cristãos eles anunciavam que Jesus Cristo ia vir para implantar o seu reino aqui na Terra e tudo mais. Então, as pessoas começaram a ficar com medo e receosos. Então, começaram a desconfiar dos cristãos, né? E ficar temerosos. Então, com o rei Nero no comando do Império Romano, então essa perseguição se aumentou. E essa igreja primitiva, ela se dispersou, né? Pessoas foram para vários lugares. E precisava que a palavra chegasse para essas pessoas, né? Então, Pedro, ele escreve esta carta endereçada a essas pessoas, né? Que se espalharam por vários lugares, como nossa revista diz, nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia, que hoje é uma região conhecida como a Turquia, né? Então, para que essa palavra pudesse chegar, ele escreveu essa carta e enviou, né? E a gente sabe que essa carta foi uma carta que se passou por vários lugares. Mas essa carta, ela tinha uma mensagem e o propósito dessa carta era justamente de trazer um conforto, né, para esses cristãos que estavam, de alguma forma, perdidos, porque tiveram que sair da sua terra, tiveram que se esconder por causa da perseguição, e estavam com a sua fé sendo ameaçada, né? Então, o propósito dessa carta era ensinar para os cristãos a viverem nesses tempos difíceis, né? Pedro, ele queria que os cristãos, eles relembrassem que Jesus sofreu, que Jesus passou também por provações, que Jesus teve perseguição também, mas que Jesus venceu. E seguir o exemplo de Jesus, que através desse exemplo deixado por Jesus, eles também iriam conseguir. Eles também iriam vencer essa perseguição, vencer a guerra, mas que eles deviam não deixar esfriar a sua fé, deviam manter a sua fé, né? Então, ele trouxe esse conforto, essa esperança para aqueles que estavam fugindo dessa perseguição, fazendo com que o povo de Deus eles tivessem essa fé firmada, né? O Vini Mahanan é muito interessante porque é uma carta realmente de muita relevância que vai alcançar como a irmã falou, naquela circulação, né? Não só uma igreja, não só uma pessoa, mas uma parte muito vasta da Ásia Menor. A Ásia Menor praticamente vai ser toda alcançada através dessa carta, porque Paulo, quando a gente lê as cartas de Paulo, são direcionadas especificamente para algumas igrejas, para algumas pessoas, né? Aos crentes de Roma, aos crentes de Éfeso, aos crentes de Corinto, a Timóteo, a Filemon, a Tito. Então, são cartas direcionadas. Essa carta de Pedro, ela é interessante porque ela alcança
E ele mesmo diz, né, que os irmãos que estão dispersos, então não é só uma igreja, são várias que são forasteiros e várias que comungam de um sofrimento muito parecido, estão sendo perseguidos. Então, é muito louvável, porque é uma carta, irmã Hanana e irmã Milka, que vai, como a Hanana estava falando, vai alcançar e vai fortalecer o coração de muitos que vão recebê-la. E eles estão recebendo de alguém, de Pedro, que tem uma vida que foi transformada por Jesus, mas que em um certo ponto desanimou na fé, quis retornar, quis voltar a pescar peixe. O Senhor foi até o seu encontro e é muito parecido o que aqueles irmãos estão vivendo, porque eles estão sendo colocados no canto da parede a abandonarem a fé e a começarem a praticar um modelo de vida igual ou anterior, porque alguns estão sendo perseguidos meramente porque alguém está identificando neles que eles mudaram. O seu testemunho mudou, o seu comportamento mudou, o seu convívio social mudou. Então, é muito parecido com Pedro no que diz respeito a não desanimar na fé. E Pedro tem um testemunho pessoal de alguém que foi chamado por Jesus. Ele mudou, começou pelo meu nome, né? Como disse Mahanani, que era Simão, foi chamado Cefas, Pedro, Cefas em hebraico, Pedro em grego, e é interessante, o irmão falou, e é interessante porque ele tem o nome mudado, depois ele tem a vida mudada, ele tem a profissão mudada, então a sua vida é de total mudança. Então aqueles irmãos estão recebendo uma palavra de alguém que tem um testemunho pessoal, então é muito louvável ouvir a irmã Anne falou, porque é uma carta que vai alcançar a muitos em uma problemática, um propósito para que alcance uma problemática que era o desânimo na fé, o sofrimento, a perseguição, e aquela carta vai encorajar e vai renovar o ânimo dos irmãos para que o evangelho continue sendo pregado lá na Ásia Menor, mas sendo também disperso por toda a Europa e por vários lugares através desse testemunho. E aproveitando aqui o gancho, é interessante que a Bíblia, por um todo, ela é atual, a gente sabe disso. Mas tem alguns textos bíblicos que a gente vê, nossa, parece que é hoje. E a carta de Pedro, ela traz muito disso na minha visão. E isso tem a ver realmente porque ele escreveu para os cristãos, não foi para um público específico. E a situação que a igreja primitiva passava, a gente consegue fazer um paralelo com o que a nossa igreja hoje passa. A gente não passa uma perseguição física, no caso do Brasil, né? A gente sabe que outros países sim, mas a gente passa por uma perseguição ideológica, principalmente, que tenta fazer com que a gente desista dos nossos padrões, desista do que nós acreditamos, da nossa fé, ou ressignifique, entre aspas, né? Coloque um novo significado disso, adaptando a novas ideologias. Então, quando a gente lê a carta de Pedro, principalmente essa primeira carta, a gente vai conseguir encontrar princípios e ânimo para a gente não desistir de vivermos uma vida como Cristo quer que a gente viva. Porque nos dias de hoje, em que tudo está tão diferente, tudo tão misturado, e a gente precisa realmente ser luz e precisamos ser firmes na palavra, essa exortação Pedro faz na sua carta. Para ele direitinho, uma carta curta, ele vai sempre estar exortando os irmãos a se manterem firmes e a se manterem separados do mundo. Então, ela é extremamente atual. Não que a Bíblia não seja, tá? Lembrando isso. Mas esse texto, por ter sido escrito à igreja, a gente consegue compreender bem melhor a nossa situação dentro desse texto e extrair os pontos que a gente precisa para poder viver uma vida com Cristo. Então, recomendo, inclusive, professor, como a carta é curta, já me dei são curtinhas, se possível, leia toda a carta antes de você dar aula, sabe? E se você puder trazer esses paralelos dos ensinamentos com os dias atuais, vai ser bem interessante para que os alunos tenham uma parte prática mesmo, eles consigam ver o texto bíblico no dia a dia. É só um parênteses que eu queria fazer. É ótimo, irmão Milka. Realmente, o que a gente vê na carta de Pedro, nessa primeira carta, é justamente super atual. Aquilo que o povo estava vivendo naquela perseguição em Roma naquela época é o que a gente vive hoje. É o que o mundo secular quer que a gente faça, quer que a gente aceite as coisas do mundo, né? Aceite o secularismo, aceite as doutrinas que estão vindo, que eles criam, que eles querem que a gente aceite,
que não estão de acordo com a palavra de Deus. E foi isso que Pedro fez. Pedro diz, não, vocês estão sendo bombardeados aí, a sua fé está sendo bombardeada, né, para que você deixe a Cristo, né, por causa dessa perseguição, muitos sofreram, muitos foram torturados. Então, isso era um motivo grande de você deixar a sua fé, né? Quem é que quer ser torturado? Ninguém quer ser. Então, era um motivo muito forte para eles deixarem. E hoje, nós vemos na nossa vida, no nosso cotidiano, sendo bombardeados, sendo criança, adolescente, principalmente adolescente, sendo bombardeado com muitas ideias, com muitas coisas, muitas filosofias, né, que vão contra a palavra de Deus. E essa carta de 1 Pedro, ela nos traz justamente esses ensinamentos básicos e essa firmeza de que Cristo foi um grande exemplo que nós devemos tê-lo como exemplo, né? Nós devemos seguir os passos de Cristo, que se a gente realmente seguir os passos de Cristo, nós vamos ser vitoriosos como Cristo foi, né? Como Cristo chegou ao seu final assim, né? Ele foi morto, chegou a cumprir a sua missão sem pecar, né? E ele viveu na terra como nós vivemos. Então, é uma carta de grande relevância para a gente trazer para os nossos adolescentes. Eu li, inclusive, hoje à tarde, enquanto eu estava me preparando para a gente gravar, eu li a carta novamente, mais uma vez, toda, e o Espírito Santo falou demais com o meu coração, né? Porque fala para as esposas, fala para nós como servos. Então, nós vamos realmente fortalecendo a nossa fé em Cristo através dessa carta. Glória a Deus, que bênção, glória a Deus pela vida da nossa pastora Hanantes, né, o aprofundamento do tópico 1, nós já encerramos, já vamos entrar aqui no tópico 2, sobre o tópico 2, ele diz assim, as provações da caminhada cristã, justamente usando esse paralelo, né, entre a realidade daqueles irmãos da Ásia Menor, trazidas para a caminhada cristã como todo, que nós enfrentamos hoje, como a irmã Mica falou também, que é tão real, parece que a gente está lendo, parece que a gente está vendo um diagnóstico da nossa realidade hoje, seja na nossa igreja local, seja na igreja transcultural, e é interessante porque não é aprovação ou uma aprovação, são as provações da caminhada cristã, porque nós vamos ver aqui que realmente são muitas. Olha, os adeptos da teologia da prosperidade não gostam muito da carta de Pedro, porque é uma carta que fala muito sobre alegria no sofrimento. Inclusive, isso é algo que é muito falado, né, pregado por nós no cristianismo, né? A gente não vê outras religiões falando acerca da alegria no sofrimento. Pelo contrário, algumas religiões, o sofrimento é tido como sinal de maldição, é tido como sinal de alguém de infidelidade, enfim, e tantas outras coisas. Já para a gente, nós entendemos que nós podemos nos alegrar no sofrimento, por entender que Deus tem um propósito neste sofrimento, e que o sofrimento para o crente produz muitas coisas que nós vamos aprender em torno dessa lição e agora também no tópico 2. O primeiro ponto aqui do tópico 2, falando um pouco sobre essas provações, que elas são múltiplas. E elas são múltiplas porque, pegando uma visão panorâmica da carta, a primeira carta de Pedro, é interessante porque nós podemos extrair dali muitas dificuldades que os irmãos estavam enfrentando. Eles estavam enfrentando acusações, deboches, agressões verbais ou físicas, calúnias, seduções. Então, perceba que são diversas estratégias para tirar os irmãos da caminhada ou enfraquecê-los da fé. Eu vou tentar aqui atacá-lo, vou tentar aqui persegui-lo, vou tentar aqui denegri-lo. Se eu não conseguir, eu vou tentar seduzi-lo. Então, perceba que de todos os lados há um embate na fé dos nossos irmãos, inclusive no contexto. Diz que muitos sofriam, inclusive, essas provações no âmbito, no seio familiar, literalmente no âmbito familiar. Então, você imagine se hoje
nós já vemos dificuldades. Hoje, nós já vemos dificuldades. Imagine naquele tempo que era N dificuldades e que tinha um detalhe. Por exemplo, aqueles irmãos, nós percebemos que na Galácia, principalmente, havia muitos judeus convertidos a Jesus, mas perceba que a grande maioria, a grande massa que está sendo destinada a essa carta de Pedro, que está circulando, são de gentios. São um povo gentil. E estes estão enfrentando perseguições de fora, daqueles que não são cristãos, e até dos judeus convertidos, de muitos, eles estão sofrendo perseguições. Então, olha a dificuldade que é desses irmãos servirem a Deus e serem fiéis. Porque o pensamento é o seguinte, cara, professor, olha só, quem sabe o adolescente está enfrentando essa realidade hoje. Eles olham para o seio congregacional, eles encontram resistência para seguirem a Cristo. Eles olham para fora, para o meio social, eles encontram resistência para deixarem Cristo. Então, meus irmãos, são múltiplas as provações. Isso é interessante porque eles estão enfrentando algo que nós precisamos ser conscientes. Cristo deixou muito claro para os seus discípulos, quando ele estava sendo para ser assunto ao céu, ele está preparando o coração dos discípulos antes dele ser entregue à morte, e ele está dizendo assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus estava dizendo, olha, será múltiplas as provações, será múltiplas as aflições, vai vir da direita, vai vir da esquerda, vai vir de baixo, vai vir de cima, vai vir verbal, vai vir de toda forma que você imaginar, mas tenham bom ânimo, tenham um ânimo acentuado, tenham uma alegria, tenham um entusiasmo, porque eu venci o mundo. O fato e a convicção que nós temos de que Cristo venceu o mundo, venceu o pecado, venceu a morte, isso nos traz ânimo, porque se nós somos mais do que vencedores nele, e a nossa vitória está nele, por ele ter vencido, nós também venceremos. Então, querido professor, você tem uma missão, e a sua missão, inclusive, na introdutória desta aula, traz isso muito, e é uma palavra muito forte, que nós não podemos trazer só teoria para dentro da sala de aula. Nós precisamos trazer praticidade para dentro da sala de aula. E nós precisamos deixar e conscientizar os nossos alunos, os nossos adolescentes, que na caminhada cristã, eles enfrentarão muitas dificuldades. Eles enfrentaram muitas aflições, eles enfrentaram muitas provações. E, ora, essas aflições, essas provações, essas dificuldades vão vir de forma verbal, vão vir de forma física, uma perseguição, uma calúnia. Mas nós precisamos deixá-lo consciente de que eles, assim como nós, enfrentarão dificuldades, mas que eles precisam ter bom ânimo, porque a vitória de Cristo nos garante a nossa vitória. O fato de eu saber que eu já venci sem saber o final de todas as coisas me alegra, porque eu sei que melhor é o final do que o início dela. A glória da alegria está nisso, porque o próprio Jesus vai dar testemunho. Perceba, caras professoras, que Jesus vai dizer, eu venci. Ele não vai dizer assim, ó, eu vencerei o mundo, eu venci o mundo. Eu sei o que eu vou enfrentar, e são múltiplas. Eu vou enfrentar escárnio, vou me cuspir, vou me bater, vou me chicotear, vou me humilhar, vou fazer muita... Mas eu já venci. Então, nós cristãos nos alegramos. O diabo não entende isso, o homem natural não entende isso. Como é que você consegue apanhar e continua sorrindo? Como é que você enfrenta a provação sorrindo, alegre, feliz? É porque, independentemente do processo, eu já sei o final. O final é de vitória. E no Senhor eu me alegro. Então, as provações são múltiplas. Elas causam tristeza. Olha que paradoxo. Olha que coisa interessante. Eu estou seguindo a Cristo, eu aceitei a Jesus, só que o que eu estou enfrentando me causa tristeza. E aí uma pergunta para você fazer para o seu aluno adolescente. Será que o crente ele pode ficar triste? E eu lhe digo, professor, ele não só pode, mas certamente uma vez ou outra ele será levado a situações que o fará ficar triste, porque nós somos humanos. Ora, Jesus foi um homem perfeito e ele chorou.
Jesus foi um homem perfeito, ele sentiu dor. Jesus foi um homem perfeito e ele foi tão tentado quanto nós somos, mas em nada ele pecou. Mas nós precisamos entender que a tristeza também faz parte da caminhada. E qual é a glória disso? A glória disso é que aqui eu enfrento uma tristeza, mas o Senhor me dá graça para suportar. Mas quando eu chegar ao fim de tudo isso, eu serei consolado por Ele. O salmista disse que o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. O salmista estava querendo nos dizer que a alegria do Senhor, ela sempre há de nos alcançar. E que ainda que eu passe por um momento de tristeza, mas eu seria alcançado pela alegria do Senhor. Elas não duram para sempre. Pedro, transmitindo essa mensagem, ele vai dizer, por algum tempo. Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, Pedro vai trazer uma mensagem poderosa aos irmãos da fé que estão na Ásia Menor, de que aquelas provações têm um tempo, elas não hão de durar para sempre. Então, isso é um conforto, porque eles estão recebendo uma mensagem e agora a sua fé está sendo renovada porque eles têm uma convicção. Eu estou enfrentando agora, não é para sempre, vai durar um tempo, Deus me dará a vitória. E aí o autor da lição diz, Salomão já dizia, que tudo neste mundo tem seu tempo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, é o propósito do tempo. Há um tempo para todas as coisas. Então, certamente, querido professor, o nosso aluno, o adolescente, ele precisa estar muito esclarecido quanto a isso. Enfrentaremos tempos de guerra, mas teremos tempo de paz. Enfrentaremos o tempo de distanciamento, como até enfrentamos na realidade, na prática, na pandemia, mas também desfrutaremos do tempo do abraço. Enfrentaremos tempos, irmãos, difíceis, de escassez, de plantar e não colher, mas também desfrutaremos de tempo ao qual o Senhor nos dará a vitória, independente da estação. Então, isso é glorioso. Eu queria ouvir também as professoras, irmã Anani e irmã Rosimar, porque quando nós estamos lendo a carta de Pedro, nós nos alegramos, porque a gente se vê muito no espelho. Quando a gente se olha no espelho, parece que nós estamos vendo aqueles irmãos da fé, daquele primeiro século, que Pedro está escrevendo esta carta, e aqueles irmãos estão enfrentando realidades tão quanto a nossa, que às vezes parece ser difícil, que às vezes parece que não vai dar, que às vezes parece que é intransponível a barreira, mas que eles são encorajados, assim como nós somos. Quando lemos essa carta, que o Senhor está conosco, que são diversas as provações, mas a graça que está conosco nos enfrenta as múltiplas provações, que a tristeza vem, mas a alegria chega, que a provação não dura para sempre, mas o Senhor sempre nos dará um escape. E há uma glória nisso, irmã Hanana e irmã Milka, por nós entendermos que a provação é certa, mas tão certa quanto a provação é a graça de Deus para nos fazer enfrentar e a alegria para nos fazer passar por tudo isto. É verdade. Essa carta essa segurança, né? De que mesmo a vida cristã é perseguição. Se você não estiver tendo algum tipo de perseguição por causa da sua fé, você não está no caminho certo. Que a própria palavra de Deus diz que o diabo ele está ao derredor, tentando nos tragar, tentando achar uma brecha. Não é uma porta ou uma janela. Eu achei interessante, eu escutei isso de um pregador, e ele disse, olha, o diabo ele não quer uma porta ou uma janela, não, ele quer só uma brechinha. Você abrir uma brechinha, ele entra. E ele não pede licença, não, ele entra mesmo para destruir, desfazer tudo aquilo que Deus tem na sua vida, né? Então, essa carta de Pedro, ela vem para fortalecer essa nossa fé e nos orientar para que a gente não deixe essas brechas aparecerem, que a nossa conduta ela seja de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, né? Para que a gente possa nos firmar e evitar essas brechas, nos fazendo blindados, digamos assim, né? Pelo Evangelho. Então, trazer para os nossos adolescentes aquele start, né? Vamos ler a carta de 1 Pedro.
Você está seguindo essa palavra que está nessa carta, essas instruções? Se você não estiver seguindo e tiver alguma coisa fora do normal, é bom acender um alerta, né? Pode ser que você não esteja de acordo com a vontade de Deus. Essa carta, ela nos traz muito isso, que a gente tem que estar de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, e que no final, como o irmão Felipe estava falando, sempre tem uma boa recompensa, né? Que a gente não deve buscar apenas a recompensa. A nossa busca é estar com Cristo, né? É estar eternamente com Ele. Mas que há recompensas também por estar com Ele, há galardões, há felicidade, há alegria, não há mais morte, né? É a nossa morada no céu. Então, assim, estamos sofrendo, vamos sofrer, vamos, porque o inimigo está ao nosso redor. Mas a recompensa lá no fim é grande. E, meus irmãos, a carta de Pedro, quando a gente vai ver ela por completo, ela traz pontos que, para hoje, são pontos que nem deveriam ser falados, né? 1 Pedro, capítulo 3, principalmente, que são os deveres domésticos, né? Que vai falar sobre o homem, da mulher, dos filhos. O capítulo 2 e capítulo 1 também, sobre santidade, sobre se abster do mal, vamos dizer assim, do pecado. Vamos ter o próximo tópico sobre isso, inclusive. Então, quando a gente lê a carta do 1 Pedro, nos dias de hoje, a gente vai se deparar com uma palavra que realmente ela vai na contramão do mundo. Parece algo clichê, né? Porque a gente escuta. Pelo menos eu que nasci no lar cristão, então a gente sempre escutei. Você é crente e crente vai na contramão do mundo. Mas cada vez que o tempo passa, mais isso é evidente. Colocar em prática o que está escrito nessa carta sobre santidade, sobre o dever do cristão, o papel dentro de casa, sobre como você deve lidar com o sofrimento, com as provas e perseguições, é algo totalmente oposto ao que se é dito hoje no mundo. Então, a gente vem numa sociedade que está trazendo de volta a ideia do hedonismo, a ideia do prazer, então a ideia de não passar por sofrimento. E isso tem entrado em algumas igrejas, infelizmente. Então, a gente vai ter os nossos adolescentes que estão começando a se formar, né? Eles saíram da infância, quer dizer, estão sendo adolescentes, estão começando a ser moldados os pensamentos, e agora ele tem algumas igrejas que dizem que pregam a mesma palavra que ele está sendo ensinado, só que vão estar ensinando o oposto. Aí, na igreja que ele se congrega, está ensinando outro ponto. Nós temos que deixar claros que a palavra de Deus, ela é única, ela não falha, mas que existem pessoas que estão distorcendo a palavra de Deus. É interessante que a gente, quando for dar aula, a gente possa provar a Bíblia pela Bíblia e mostrar que o sofrimento, a perseguição, como eu fui dizer aqui, é inevitável, né? A gente vai passar por sofrimentos na vida, mas que Cristo está conosco, que não necessariamente a nossa vitória vai ser aqui na Terra, a nossa vitória ela é completa no céu, certo? Então, parece que um crente morreu e morreu sem vitória nenhuma, foi só luta. Não, ele tem a salvação em Cristo Jesus e lá no céu a vitória é completa. Então, ele alcançou a sua vitória porque ele perseverou até o fim, está com Cristo e ali está a sua vitória. Como falou, vai estar num lugar que não haverá mais sofrimento, dor, tristeza. Deixar isso muito claro, porque ele pode estar sendo convidado aí para algumas denominações que estejam pregando diferente, certo? O problema não é necessariamente a denominação, o problema é o ensino que está sendo dito, entendem? A gente precisa deixar o nosso adolescente, não é blindado, porque a gente não vai conseguir blindar, né? Quem faz é o Espírito Santo, que ele quem convence, mas munido de palavras suficiente para entender o que é verdade, para entender que existe um papel de homem, existe um papel de mulher, existe um papel de filho, existe um papel de pai, que se ele não tem um pai, uma mãe, como deve ser, mas ele tem uma igreja, e que mesmo que ele não tenha tudo isso, ele tem que ser porque ele serve em Cristo Jesus, certo? E a gente precisa ir colocando semente no coração do nosso adolescente, indo contra o que o mundo diz e que o mundo também tem trazido, infelizmente, para as nossas igrejas, que a própria palavra também diz que iriam surgir falsos mestres, falsos doutores, né? Por isso que eu falo nisso que essa lição é muito importante, porque desde a criança ao ancião,
porque a gente vai ter pontos para ser abordados em todas as idades, e que são pontos que, se a gente se descuidar um pouquinho, a gente esquece e acaba vendo alguma lógica no que o mundo diz e acaba seguindo para o mundo, infelizmente. Porque as tentativas de Satanás são muito sutis, né? A gente falando de adultos falando sobre as sutilezas, né? Então é tudo muito sutil, é de pouco em pouco, é numa rede social, é numa conversa com os amigos, é num convite a uma denominação que não prega a palavra, mas que só usa o título, por exemplo. É complicado de falar isso na internet, né? Porque a gente sabe que isso pode se espalhar, mas é a palavra do Senhor. A gente tem que ensinar o nosso adolescente com amor, com carinho, mas mostrar a verdade. Em especial se ele não tiver um lar cristão. Porque aí o papel do lar, que ele não vai ter, a igreja vai suprir. E somos nós professores, nós líderes, que vamos estar lá fazendo essa base com base que ele não tem em casa. Então, que a gente venha ter esse cuidado de estar mostrando a Bíblia pela Bíblia, de que ela é verdadeira, que ela não é só razoável, não é só retirar pontos que eu quero, que eu gosto, não, que ela por um todo deve ser cumprida e que a gente vai vencer as provas aqui, né? Vai passar, a gente vai chegar no céu. Um dia Jesus volta, ou então ele nos leva, mas a gente vai chegar lá. Mas vamos chegar no céu, então a gente tem que deixar isso para o nosso aluno. E a carta de Pedro é um dos objetivos de Pedro que a gente vê, é justamente isso também que eu estava falando. É preparar o cristão para estar munido de ferramentas para combater essas falsas doutrinas, né? Esse secularismo e esse mundanismo que quer entrar dentro da igreja, né? É você ter respostas para a sua fé, né? Então, justamente que ela está dizendo, guardar a fé, então você vai saber, se vier alguma coisa que é contra a palavra de Deus, se você tiver essa palavra guardada no seu coração, você vai dizer, não, isso aqui não está certo, porque a palavra de Deus diz assim, 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 né? Então é você estar seguro. Pedro, ele escreveu essa carta justamente para que esses cristãos, principalmente os gentios, eles tivessem essa ferramenta de combater, né, esses falsos ensinamentos que estavam vindo contra eles, tentando tirá-los a sua fé em Cristo Jesus. Glória a Deus, maravilha. É isso mesmo, Harlane. Inclusive, né, um ponto aqui para concluir o segundo tópico, e é um ponto assim importantíssimo, um dos pontos chaves, inclusive, dessa lição, né, que até na introdução fala muito sobre, nós vamos ver durante a lição a realidade das provações, das dificuldades e a necessidade da santidade, da santificação. E justamente esse último ponto, o tópico 2, trata muito sobre isso. Sobre elas cumprem um propósito. O que cumprir um propósito? As provações, elas cumprem um propósito. E dentro desse propósito, purificando o crente. É como que a provação ela fosse, inclusive Pedro vai usar, ilustrar isso muito bem, mas trazendo para um contexto muito, muito prático para o nosso adolescente, é como que Pedro estivesse querendo dizer para nós, através da Bíblia, que a aprovação ela é um funil. Ela é um funil a qual, quando eu entro por ela, eu entro de uma forma e ela vai me moldando e eu saio de uma outra forma. É interessante porque a aprovação ela purifica, como um fogo, literalmente, que queima, que tira de nós as impurezas e as manchas, as imperfeições, porque percebam os irmãos, quando eu enfrento uma provação, principalmente no que respeita à justiça de Deus, porque nós estamos falando de uma provação no âmbito do reino de Deus. Então, pessoas estão sendo provadas diante da fé do Senhor. Quando eu enfrento uma provação, o objetivo da provação é me tirar da fé, é me tirar da caminhada, é me tirar do reino, é me tirar da casa, da presença de Deus. Uma vez que eu passo por essa provação, eu chego do outro lado mais forte, eu chego mais firme, eu chego mais maduro, eu chego mais convicto. Então, a provação ela tem um propósito, esse propósito ela me purifica, ela me santifica, porque me ajuda a ser mais crente, me ajuda a estar mais forte na presença do Senhor. É por isso que Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque ainda que você não esteja entendendo nada e pareça não haver um propósito, no final sempre tem um propósito e Deus sempre se utiliza disso para que o seu nome seja glorificado
nas nossas vidas. E aí, para encerrar aqui essa última parte do tópico 2, nós precisamos passar para o nosso adolescente que as lutas, as adversidades, as perseguições, até as blasfêmias, inclusive, que esses irmãos na fé vão passar também, né, por esse estágio, por esse momento, por essa dificuldade, elas sempre nos ajudam e nos fortalecem. Quando eu me mantenho firme, fiel ao Senhor, eu sempre saio fortalecido. Ninguém chega ao final de uma provação fiel ao Senhor, apegado ao Senhor, mais fraco. Pelo contrário, quando você enfrenta a provação e se mantém fiel, você chega do outro lado mais firme, mais fortalecido, mais maduro na fé. Então, falar para o nosso adolescente que há um propósito na aprovação. A aprovação ela vai nos purificando, ela vai nos moldando, ela vai tirando de nós algumas coisas que não agradam a Deus e vai nos fortalecendo na presença de Deus, a nos mantermos firmes, a nos mantermos fiéis e a nos mantermos santos, que é esse o desejo do Senhor para nós. Encerrando assim o tópico 2 e indo para o tópico 3, irmão, que lição abençoada nós estamos tratando. Cara, o professor há uma missão, uma responsabilidade muito grande, uma vez mais, de transmitir ao aluno, né, e aplicar tudo isso. Já foi falado aqui, estude bastante a primeira carta. Aqui não tem como a gente falar tudo, até porque há um horário a ser cumprido, mas na sua sala de aula, exemplifique, traga a historicidade do livro, o contexto do livro, experiências pessoais ou de algum aluno, enfim, sobre fé, sobre prova, alguma coisa que ele já enfrentou, uma dificuldade que levou o aluno a abandonar a fé e ele se manteve firme no Senhor. Então interaja com ele, será muito proveitoso e muito edificante. Não é à toa que essa carta de Pedro, esse tratado, né, que Pedro trata muito sobre questão doutrinária, sobre ética, sobre a conduta cristã, não é à toa que foi a primeira carta, ou o primeiro livro a ser validado no cânon sagrado. Foi o primeiro. De todo o Novo Testamento, o primeiro livro, e automaticamente, e consequentemente, a primeira carta a ser validado pelos nossos pais na fé para o cânon sagrado foi a carta de 1 Pedro. Então, é uma carta muito válida, uma carta muito importante para você transmitir ao seu aluno. E é interessante, querida professora Milka, não é fácil a caminhada cristã, nós sabemos disso, nós vimos no tópico 2 que há muita provação, né? Há muita dificuldade, mas há um desejo de Deus em que nós sejamos fiéis e automaticamente nós tenhamos uma vida que agrade a Deus. O Espírito Santo ele está conosco, ele nos ajuda, né, professora Milka, a que tenhamos uma vida que agrada a Deus. Então, ainda que alguém não esteja gostando da minha forma de viver, da minha nova vida, da minha nova forma de lidar com a sociedade, se a minha vida agrada a Deus, eu preciso me manter firme nisso e continuar servindo ao Senhor com alegria. Exatamente, né? E a carta vai trazer uma exortação para isso logo no primeiro capítulo. Eu vou comentar sobre esse tópico. A gente, como foi dito, né, a gente tem um tempo curto, e eu vou aproveitar para fazer outro parêntese. Agora, sobre tempo para a nossa aula, tá, professor? Você pode ver assim, nossa, vocês têm uma hora de podcast e não dá tempo de comentar tudo. E eu que não tenho uma hora, né? Você pode pensar assim, tem igrejas que conseguem dar uma hora, tem igrejas que não vão poder ter como ter essa uma hora, vão ser 40 minutos, 50 minutos. E você pode ficar pensando, como é que eu faço para conseguir abranger mais? Eu vou dar uma dica, né, que funciona lá comigo, então pode ser que funcione com você. É começar a aula antes de domingo. Hoje, a tecnologia pode nos ajudar muito, né? Estamos aqui no nosso podcast, gravando, meio tecnológico. Nós três estamos em lugares diferentes, nós estamos aqui gravando. E você também está em outro lugar e está assistindo a gente. E está sendo cada vez mais uma ferramenta acessível. É muito provável que os seus alunos tenham um WhatsApp, ou se eles não tenham, seja essa ou outra rede social, os pais possam ter. Você pode pegar o contato, formar um grupo, conversar com o seu superintendente da IBD, deixar esses pontinhos bem amarradinhos, né? Formar esse grupo ou com o contato do aluno ou com o contato dos pais. E explicar que essas aulas começam antes.
Então, você pode selecionar aqueles pontos que você vê que são principais para serem abordados no domingo e outros pontos que você pode estar conversando com eles durante a semana. Isso é interessante porque seu aluno vai ficar a semana toda vendo aquele assunto, de uma forma ou de outra, mas que ele não lhe responda, mas ele abre ali a mensagem, se não for, ele vai ser o pai, vai alcançar alguém, e no domingo você vai trabalhar os pontos que você viu que deve ser necessário trabalhar no domingo presencialmente. Então, você vai fazer com que o seu aluno tenha contato com a lição a semana inteira. A gente sabe que nem todo aluno vai ler a lição na semana. Às vezes, eles não têm como também ter acesso à lição. Então, você facilita esse processo, tanto aqueles que não conseguem ler ou que não conseguem ter o acesso à lição. Então, você democratiza esse ensino. Você faz com que ele passe a semana pensando naquilo. Então, já é uma semana, são 5 dias, 6 dias, pensando na palavra do Senhor, lendo alguma coisa sobre, mesmo que rapidamente. Então, a gente já começa a ajudar a diminuir aquelas brechinhas que Hannah falou, né? A gente passa muito tempo fazendo tantas coisas e pouco tempo na palavra do Senhor. E agora a gente consegue ter uma ferramenta para passar um pouquinho mais contato com a palavra. E você pode trazer curiosidades, trazer dicas, fazer perguntas, instigar o seu aluno a pensar e no domingo trazer, retomar isso ou só dar os pontos que você entendeu que é principal. E aí você consegue estar abordando tudo aquilo que você acha que deveria ser abordado sem ficar preocupado com o tempo, porque o tempo a gente sabe que é difícil. Então, fechando aqui o parênteses, tá certo? É uma dica, me ajuda muito quando eu preciso dar uma aula maior, pode ser que ajude você, e você pode também pensar em outras estratégias de abordar isso com seus alunos. Então, voltando aqui para a carta de 1 Pedro, esse será o tópico. Pedro, ele vai... A lição, o comentarista vai falar sobre santidade, que foi abordado sobre Pedro na sua carta, certo? A santidade é um processo, tá? A gente tem uma forma dela processual, mas ela acontece quando a gente aceita Cristo Jesus. Então, inclusive na Bíblia do Estudo Pentecostal, vou até mostrar aqui, tá certo? Não sei se dá para ver. Não é propaganda, não é marketing, não estou ganhando nada com isso, tá? Não tem conflito de interesse. Mas realmente é uma outra dica, é muito boa, os comentários são muito bons, principalmente para nós que somos de Assembleia de Deus. E comentaristas das lições utilizam muitas vezes comentários aqui da Bíblia também como base para poder estudar, então é um recurso a mais, uma ferramenta a mais que você poder estar adquirindo, é bem interessante. E a gente vai ver que, inclusive o comentarista ele traz aqui, né, na Bíblia, sobre a santidade. A santidade começa quando você aceita Cristo Jesus. E ela é uma decisão, você aceitou a Cristo. E é uma decisão na hora que você toma de que você não quer mais viver conforme o mundo, tá? Essa decisão, ela não é processual, ela é na hora. Agora você vai passar por um processo no restante da sua vida cumprindo essa decisão de se afastar do pecado, certo? E a gente vai trazer isso para o nosso aluno porque ele tem que entender que não é eu não quero pecar. Ok, mas você tem que decidir que você não quer pecar. E você só vai ter força de decidir isso se você aceitar a Cristo Jesus. Porque pode ser que tenha adolescentes que vai para a igreja, mas que ele não é convertido. Então, a gente fala também aí de conversão, tá certo? E a orientação que a gente tem de ser santo está em 1 Pedro, no capítulo 1, e vai ter o versículo 16, que diz assim: porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E esse eu sou santo não é Pedro dizendo que ele é santo em si, mas é Deus que diz que ele é santo. E por isso que todos aqueles que seguem a ele, que decidem seguir a ele, devem ser santos. A nossa decisão de seguir a Cristo é uma decisão voluntária. O Espírito Santo nos convence de quem nós somos, do pecado que temos, que estamos afastados de Deus e de quem é Deus. E aí a gente decide aceitar a Cristo como Salvador, né? Permitir que ele more em nosso coração. Né? A gente costuma dizer que Jesus é muito educado, Deus é muito educado, né? Então ele não vai lhe obrigar, mas ele nos chama e nos convida a estar com ele. Quando a gente faz isso, a gente decide que vamos deixar de lado o pecado. Aí outro ponto, a gente traz para o nosso adolescente o que é pecado. Pecado vai ser tudo aquilo que nos afasta de Deus, é o que nos faz errar o alvo. Então, o nosso alvo, chegar no céu, e só chega lá através de Cristo Jesus. E tudo aquilo que nos afasta disso, que nos faz ficar mais distantes de Cristo, vai ser pecado. Tá? Não é um checklist. Na minha adolescência, eu costumava pensar que o pecado era o checklist. Depois descobri que mais gente também pensava assim. Então, hoje eu tento abordar isso um pouquinho até com as crianças mesmo, maiorzinhas, né? E não é checklist, não é assim, não matar, não roubar,
não adulterar. Tem mais, sabe? Não é uma listinha que você tem e vai marcando, não fiz, não fiz, não fiz. É tudo aquilo que ele faz errar o propósito, sair do propósito, sair da caminhada. E Cristo chama a santidade, e Pedro ele vai trazer isso no primeiro capítulo, e parte do capítulo 2, que nós devemos andar em santidade. Entender que nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo, então não foi qualquer coisa. Não é barato, tá? Nossa vida, ela tem um preço, ela tem um valor que foi pago, tá? E a gente deve se afastar, se abster do mundo. E aí no capítulo 2, Pedro, ele vai dizer assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano, e infingimento, e invejas, e todas as murmurações. E aí você pode estar comentando, abrangendo para o seu aluno, sobre pecados que hoje são tão cometidos e passam despercebidos. A gente esquece que é pecado. A mentirinha, né? Às vezes mente e ninguém corrige. E a gente desvaloriza, entre aspas, um pecado e supervaloriza outro. Enquanto todos são pecados, todos nos afastam de Deus. E todos devem ser tratados e trabalhados para que a gente viva em santidade. E aí, ser santo, meus irmãos, não é, provavelmente você deve saber ou não, mas a gente tem que trazer isso para o nosso aluno. Ser santo não é ser perfeito, tá? A gente não vai conseguir uma perfeição de pessoa na Terra. A gente erra. E, eventualmente, a gente também peca. Mas ser santo é ser separado do mundo. Então, é aquilo que eu falei antes, de ir na contramão do mundo. A gente não vai ter desejo de pecar, o nosso desejo, nossa vontade não é pecar. Se isso acontecer, a gente vai se arrepender, a gente não vai querer ficar nesse pecado. E a gente tem um entendimento disso, que é Cristo Jesus. Nós somos salvos por Ele, nós queremos viver com Ele e sabemos que não podemos pecar, não devemos pecar. Então, a gente vai se arrepender, quando se arrepende, a gente deixa, certo? Então, ser santo, ele é ser separado, é ser uma pessoa diferente do que se é dito que uma pessoa deve ser. Enquanto as ideologias, os pensamentos, filosofias dizem que a gente deve se moldar de uma forma livre, num bem-estar, de como bem termos, a Bíblia diz que nós devemos seguir um padrão que ele é bom, por mais difícil que seja de entender hoje com todas as filosofias, mas o padrão que Deus tem é bom. Então, é um padrão que, se a gente for ver, a gente não vai estar prejudicando nem destruindo nosso corpo. Quando a gente decidir não pecar, a gente também está resguardando nosso corpo, a gente consegue ter a nossa saúde, a gente consegue manter bons laços familiares, bons laços sociais, a gente consegue tantas coisas, porque Deus ele é perfeito. Então, viver com Ele, mas que a gente não viva em troca das bênçãos do Senhor, mas viver com Ele, viver uma vida que agrade ao Senhor, ela também traz benefícios para nós. Deus, Ele quer que a gente viva uma vida plena, plena nele. A gente vai passar por provações, por dificuldades, mas vamos encontrar nele alegria e contentamento. A gente vai ter que se abster do pecado, que momentaneamente parece tão bom, mas que depois traz prejuízo, para viver uma vida em santidade, que é uma vida que a gente vai ter que abrir mão de muita coisa, mas que em contrapartida nós também receberemos boas coisas, ao contrário de quem vive no pecado. Isso é uma forma de a gente trazer para o nosso aluno sobre santidade, de forma que ele entenda que não é só tristeza o evangelho, não é só abrir mão, existe, a gente abre mão, mas que o nosso Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam, tá? Em Hebreus 11:6. Deus, ele se presenteia, vamos dizer assim, também. Ele é um Deus que recompensa, ele é um Deus que não se esquece do trabalho que é feito para ele. Então, é uma vida que vale a pena, por mais difícil que seja. Né? A fase da adolescência é uma fase que vai ter muitos momentos de embates de pensamento. Um diz uma coisa, outro diz outra, tantos caminhos a seguir, o que é que eu faço da minha vida, de se encontrar, de buscar uma identidade própria, e essa identidade, tudo isso vai estar em Cristo Jesus. E que ele, caminhando em santidade, ele vai trilhar um bom caminho, e ele vai ter um final feliz, né? Que vai ser lá no céu, não é um final aqui na Terra. A nossa vida, ela segue depois daqui, diferentemente daquele que não seguir. Tem muitos outros pontos para serem abordados, a lição também traz alguns subsídios, mas foi isso que eu pensei e planejei aqui através do Espírito Santo falar para você, professor, para você, papai e mamãe, para você, aluno também. Vai que você também é um adolescente que está assistindo podcast, né?
Se você for, também convida os seus colegas da igreja para assistir também, é muito importante ser edificados, tá? E que a gente venha viver essa vida que agrada ao Senhor. Não é fácil, não é tão simples quanto a gente às vezes imagina, porque a gente está indo contra a natureza da nossa carta, contra as nossas vontades, mas é um fim que vai ser melhor do que esse começo, do que esse processo, mas que é necessário. Amém? É isso que eu tenho a comentar. Glória a Deus, é verdade, irmã Milka, é verdade. Eu estava aqui ouvindo a irmã Milka, queria ouvir também a irmã Hanani, né? E tem uma parte da lição que me chamou muita atenção, enquanto a irmã Milka estava falando, isso reforçou muito o que o autor quis dizer aqui na lição, que é assim, ó, ser santo é mais do que fazer ou deixar de fazer algo. Santidade tem a ver com a consagração de toda a nossa vida a Deus. Então, é mais do que fazer ou deixar de fazer, é mais do que o checklist. Ser santo é o entendimento de que a minha vida ela precisa agradar a Deus, que a minha vida está consagrada a Deus. E literalmente, meu amigo, isso não é fácil, porque o pecado é bom. Se o pecado não fosse bom, ninguém pecaria. O pecado é bom, porque nós estamos nessa matéria e essa natureza ela é inclinada para o pecado. A natureza humana ela é inclinada para o pecado. Se não fosse o Espírito Santo em nós, nós nos inclinaríamos para o pecado. Só que quando eu vejo o quanto a minha vida precisa agradar a Deus, ainda que eu, para isso, tenha que fazer algum sacrifício pessoal, uma renúncia, um abrir mão, um deixar de ir, um deixar de entrar, um deixar de conversar, qualquer que seja, um cortar de um relacionamento. Mas quando eu olho para Cristo, eu vejo o quanto Cristo ele fez por mim. E ainda que eu consagre a minha vida toda para Ele, ainda é pouco mediante ao seu sacrifício na cruz por mim. Então, santidade tem a ver com eu querer agradar a Deus e fazer tudo que possa agradá-lo. Se você você, professor, transmitindo para o seu adolescente, né? O adolescente ele tem um entendimento do que ele precisa fazer para agradar ao pai, para agradar a mãe. E é muito mais do que ganhar um presente no final do ano, ganhar uma nota, ganhar um obrigado, ganhar um parabéns. É o fato de um reconhecimento, uma gratidão, uma devoção ao amor daquele que cuida todos os dias. Então, ele vai entender o que Pedro quis dizer, e de repente você aplicando de forma muito prática para a realidade e a vivência dele, porque santidade é muito mais do que fazer ou deixar de fazer algo. É literalmente se entregar e deixar com que a nossa vida agrade a Deus e que eu trilhe um caminho em que a minha vida possa agradar a Ele. E ainda que eu erre, ainda que eu falhe, compreender que há um Deus que me ama para que eu possa voltar e estar no caminho, até porque, como a mãe falou, o meu objetivo é chegar no céu e o Senhor há de nos ajudar até chegarmos lá. Infelizmente, nossos adolescentes, muitos, eles se perdem, digamos assim, porque eles acham difícil essa caminhada de santificação, né? Ou se perdem no caminho sem saber o que é essa santificação. Aceitam a Cristo como Salvador, se arrependem, mas eles não buscam essa santificação, não são ensinados a isso. E a importância de estarmos sempre buscando agradar a Deus, entender o propósito de Deus para as nossas vidas, né? Então, os adolescentes, eles precisam ter isso em mente, que eles têm que buscar de Deus, saber o propósito que Deus tem para a vida deles, né? E, em cima disso, estar e buscando a Cristo, buscando se parecer com Cristo, né? Que é o que Pedro nos traz nas suas cartas, ou na sua primeira carta, especificamente, que nós devemos com Cristo, que é a santificação que nós devemos buscar. Como a irmã Milka estava falando, nós não podemos ser santos aqui na Terra, porque nós somos humanos, nós somos pecadores, e a gente erra com uma facilidade que não tem nem como mensurar, né? Às vezes até em pensamento nós pecamos. Então,
É muito complicado, é muito difícil. Mas o mais importante que nós temos que passar para os nossos adolescentes é saber que eles saibam que, mesmo pecando, errando, no caso, dando esses escorregos, né? Você está buscando a santificação e você escorrega aqui um pouquinho, conta uma mentirinha, mas você se arrependendo daquela mentira que você contou, você pode voltar aos caminhos. Pronto para perdoar, tá pronto para lhe resgatar e está pronto para lhe guiar, né? Então, a carta de 1 Pedro, ela nos ensina isso, que nós devemos buscar ter Jesus como nosso exemplo, né? É o nosso exemplo de santidade, porque Jesus, ele não pecou, ele veio, viveu na terra como nós, nasceu, cresceu, ele passou por todas as fases, passou pela fase da criança, de bebê, de criança, de adolescente, de juventude, né? De adulto, e não pecou. Ele foi morto sem nenhum pecado. Então, se ele conseguiu, nós também conseguimos, né? Nós temos a nossa carne pecaminosa, infelizmente, por causa do pecado lá de Adão e Eva, mas nós temos a graça de Deus que nos alcança, né? Por causa da morte de Jesus Cristo, e podemos nos arrepender e buscar o galardão que vem de Deus, né? Lá no final, quando nós estivermos com Ele. A nossa vida, a vida do cristão é uma vida difícil. Como a gente estava falando, o inimigo ele está a todo tempo buscando um errinho, buscando tirar a sua paz, buscando tirar o seu foco, né? Colocando empecilhos na frente para você não ir para a igreja, para você não querer orar, para você não querer ler a Bíblia. Então, não é só o adolescente que passa por isso, não, nós também. Às vezes o cansaço chega, a gente não leu a Bíblia hoje, eu não vou ler não, estou tão cansada, amanhã eu leio. Mas a gente tem que vencer, né? Esses alertas que o Espírito Santo nos traz. Você não leu a Bíblia hoje. Eu estou tão cansada, Senhor. Mas vá, leia lá, leia um versículo. Quando você lê um versículo, você vai sentir o desejo de ler o segundo, vai continuar lendo o terceiro, o quarto, e assim você vai se alimentar, fortalecer a sua fé. Estando assim, buscando conhecer mais de Deus e viver, né? Buscando essa santificação e essa santidade que Jesus viveu e quer que nós busquemos. Glória a Deus. Estamos chegando, né, ao final da nossa EBD em síntese em podcast, uma lição maravilhosa, tratando sobre a primeira carta de Pedro, né, falando aqui um pouco da vida de Pedro, quem recebeu aquela carta, o propósito dela, falando sobre alguns aspectos doutrinários e éticos que Pedro levantou na sua primeira carta. De sorte que nós estamos maravilhados, meus irmãos, ao chegar ao final desse podcast. Eu tenho certeza, professor, que a sua aula será uma bênção, será edificante, e mesmo sabendo e compreendendo os desafios dos dias atuais, Deus lhe dará graça para que o entendimento chegue ao coração, né, dos nossos queridos alunos, do seu aluno, do adolescente, e para que tenhamos uma geração mais e mais fiel ao Senhor, agradando a Deus e trilhando o caminho da santidade. Eu queria agradecer aqui, com muita alegria, a presença da irmã Hanani, a presença da irmã Milka. Aqui eu já quero também deixar aqui um espaço aberto para que possa trazer sua saudação final àqueles que estão nos acompanhando. Deus abençoe. Muito obrigado, irmã Hanani. Amém. Eu que agradeço de estar aqui mais uma vez, né? Servindo ao Senhor, que a gente faz com alegria, né? Agradecer a vocês que nos assistem, que nos acompanham, e pedir que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua aula, abençoe você, adolescente, que você aprenda mais, né, com a palavra de Deus, esteja buscando a santificação constantemente. Não deixe de ler a palavra do Senhor, que alimenta a sua alma, a sua fé, e firma você na rocha que é Cristo. Que Deus abençoe. Se Deus quiser, a gente se encontra no próximo podcast. Glória a Deus. Muito obrigado, irmã Milka. Deus abençoe sua vida. Deus recompense mais e mais. Amém. Agradeço o convite que foi feito. É sempre um prazer estar participando com vocês. Agradeço também a você, professor, papai, mamãe, aluno que está assistindo esse episódio, né? Que somos gratos, nós gravamos para que vocês possam também ter mais um material para ajudar na formação das aulas, que seja edificante, que o Senhor abençoe a sua aula, que possa alcançar a vida dos seus alunos, que
encontre um coraçãozinho ali disposto a receber a palavra do Senhor. Esse é meu pedido para Deus em relação à sua aula. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Lembre-se, se há uma certeza que enfrentaremos provações, temos a garantia que Ele está conosco todos os dias. Que Deus te abençoe, se mantenha firmes e até o próximo podcast. Em nome de Jesus, a paz do Senhor.